Queridos amigos, queridas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, aqui estamos, desta feita, no Caminhando Juntos com José Carlos Silva e Nilo Nogueira, esses dois amigos do Redenção. Nós vamos aí pela estrada, caminhando e comentando o tema atmosfera espiritual. Esse tema, meus irmãos, ele está contido na Revista Espírita de maio de 1867. Agora, só para introduzir essa questão, a doutrina espírita tem uma nomenclatura própria. Então, veja bem, a atmosfera espiritual é o nome que Kardec deu a esse processo. Nas práticas orientais, esse processo tem outro nome, que é egrégora. Mas nós não vamos utilizar essa nomenclatura egrégora, porque a doutrina já tem, e é um nome que já quase que define a situação, né? Quando você fala egrégora, você até fica sem ter uma noção exata do que seja. Mas quando você fala atmosfera espiritual, você já começa a perceber até a extensão. Porque a doutrina espírita, isso é que eu acho importante. Ela nos oferece uma nomenclatura que nos ajuda de pronto ao entendimento. E, Nilo, tudo bom com você? Tudo bem, Jaime. E, Boa noite a todos que nos assistem. e Zé E Carlos? vamos para. Boa noite, Jaime, boa noite, Nilo, boa noite a todos que estão nos assistindo. Um prazer estar reunido com vocês hoje para discutir um tema tão interessante da Isso. doutrina espírita. É uma alegria para nós, né? Então É vamos verdade. começar a nossa caminhada, né? Essa caminhada que nos fortalece o ânimo, porque se a doutrina consola, é porque nos esclarece e nos orienta os passos aqui, né? Bom, na Revista Espírita de maio de 1867, sob esse título Atmosfera Espiritual, diz Kardec: sabes que os fluidos que emanam dos espíritos são mais ou menos salutares, conforme seu grau de depuração. Quer dizer, mais depurados, melhores fluidos, menos depurados, os espíritos apresentam fluidos menos sadios, né? Conhece-se o seu poder curativo, diz Kardec, em certos casos, e também seus efeitos mórbidos de indivíduo a indivíduo. Quer dizer, essa influência, essa emanação fluídica dos espíritos, quando partindo de espíritos bons, produzem bons resultados, bons efeitos. Quando partindo de espíritos ainda inferiores, endurecidos, revoltados, produzem fluidos malsãos, né? Continua ele. Ora, desde que o ar pode ser saturado desses fluidos, não é evidente que, conforme a natureza dos espíritos que abundam em determinado lugar, não necessariamente, eu vou abrir um parênteses aqui, a casa espírita, em qualquer lugar, né? Se ache carregado de elementos salutares ou malsãos, que deve exercer influência sobre a saúde física, assim como a saúde moral? Quer dizer, é uma pergunta que Kardec deixa aí. Depois ele, nas explicações posteriores, ele vai nos dando aí a caminhada com relação a isso. E o que você acha, Zé Carlos, desse início que Kardec diz aí sobre essa questão da atmosfera espiritual? Jaime, na realidade, ele já aponta para a responsabilidade que cada um de nós tem na formação da ambiência em que vivemos, né? De acordo com a qualidade moral dos nossos sentimentos, nossos pensamentos, refletido até nas nossas atitudes do dia a dia, isso aí, obviamente, vai gerar uma relação desse meio externo, fluídico,
associado aos fluidos que nós também produzimos, que está relacionado a essa qualidade moral. Então, nós podemos dar uma contribuição muito importante para uma boa ou para uma má qualidade do nosso ambiente, da nossa atmosfera espiritual. E esse assunto é importante devido às dificuldades que nós estamos atravessando na atualidade com relação ao ódio, com relação a uma série de situações dificílimas, né, que a nossa sociedade, no Brasil e no mundo, né, a nossa humanidade está passando, né? Então, isso aí. E você, Nilo, o que que você gostaria de dizer sobre essa questão? Agora, lembrando o seguinte, que segundo a doutrina, os espíritos nos acompanham segundo a qualidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Quer dizer, à medida que nós melhoramos a qualidade dos pensamentos e dos sentimentos, nós também melhoramos essa nuvem de testemunhas que nos acompanham no dizer de São Paulo, né? Então, à medida que nós nos melhoramos, os espíritos que nos acompanham também, de certa forma, eles, ou a gente muda a qualidade daqueles que nos acompanham, porque se nós temos bons pensamentos, bons sentimentos, nós vamos ser acompanhados por bons espíritos. Agora, as dificuldades são grandes no mundo de expiações e provas, né? E você, Nilo, o que que você gostaria de dizer? É interessante, a doutrina espírita traz esclarecimentos assim fundamentais, né, para a nossa vida. Quem nunca se sentiu bem ou se sentiu mal na presença de determinadas pessoas, né? Isso é um Isso, fenômeno que qualquer pessoa experimenta, não precisa ser espírita. Mas a doutrina espírita vem explicar isso, né? isso, Vem mostrar, como o Zé Carlos falou, vem mostrar que nós temos influência sobre isso. Nós podemos passar a ter, quando a gente tem consciência do que está acontecendo, a gente é capaz de agir, de tentar modificar, de agir numa direção ou noutra. Então, para isso é preciso estar consciente do fato, do fenômeno, né? E nesse sentido, a doutrina espírita, em todos os assuntos, como foi dito lá atrás, se aplica a todo e qualquer tema do mundo, né? Sempre. É sempre atual. E hoje em dia a gente vê os nichos se formando, né, por afinidades. Isso está ficando, isso. parece, cada vez mais claro, né? Os tipos de pensamentos e de crenças políticas, sociais, enfim. Mas é muito interessante. Agora, o que realmente me chama a atenção é isso, é como você, conhecendo, né, o que está envolvido no problema, você pode participar, você pode fazer a diferença. Isso aí. É porque Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo Método, ele diz que o Espiritismo tange todas as questões da humanidade, todos os problemas da humanidade. Não há nada que ocorra na nossa humanidade que nós não possamos discutir à luz da doutrina espírita. E ainda existem, claro que, resistências a isso no nosso meio. Alguns assuntos no nosso meio ainda são tabus, infelizmente. A sexualidade é um deles, né? Bom, mas Kardec ainda diz o seguinte, ainda nesse mesmo texto da Revista Espírita de maio de 1867. Assim, se podem explicar certos efeitos coletivos produzidos sobre massas de indivíduos, o sentimento de bem-estar ou de mal-estar que se experimenta em certos meios e que não tem nenhuma causa aparente conhecida. Aliás, o Nilo já até tocou nessa questão. Zé Carlos, o que você poderia estender aí para a gente entender melhor essa questão? Jaime, é como no nosso dia a dia, né? Nós temos uma tendência natural a buscarmos pessoas que mais ou menos comungam com as nossas ideias, né? Estabelecendo assim uma relação, né? Agora, por que que isso ocorre? Porque, de alguma forma, há uma sintonia. Então, a gente tem a tendência a formar esses nichos, esses grupos, mediante
a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver, enfim. E toda vez que destoa um pouco disso, a gente sente. Claro que na vida a gente vai transitar em todos os lugares, não tem jeito, né? Mas é aquilo, a gente precisa também estar vigilante, É. né? Até porque também nós temos nossas dificuldades. Então, estar Isso, vigilante é isso. muito importante, né? E assim a gente vai se conduzindo na vida. E a gente tem que considerar, né, Zé Carlos, a diversidade humana, a Claro. diversidade dos caracteres humanos. Sim, Nós sim. vamos lidar com pessoas que pensam de forma semelhante à nossa, nós vamos lidar com pessoas que pensam de forma diametralmente opostas à Lógico. nossa, vamos lidar com pessoas intolerantes com relação à nossa crença religiosa, Verdade. e todo esse tipo de situação vai ocorrer. Você falou bem, a vigilância e a oração aí são duas ferramentas Instrumentos. importantes, né? Agora, Kardec, agora vamos conversar com o Nilo. Kardec diz o seguinte: em razão do seu grau de sensibilidade, aí está a questão no meu entendimento. Cada indivíduo sofre a influência desta atmosfera viciada ou vivificante. Quer dizer, os indivíduos mais sensíveis sofrem mais fortemente tanto as boas quanto as más influências, né? O que é que você gostaria de estender, Nilo, para É, isso é bom a gente ir entendendo que a doutrina espírita não está falando sobre algo idealizado, uma coisa mental. Não, nós somos seres somos inteligentes, né? Somos do princípio inteligente atuando na matéria. Então existe em nós um componente físico aí. Essas emanações são físicas, elas são reais, né? Não são coisas só mentais, só da imaginação. Elas existem fisicamente na matéria, né? E elas, obviamente, vão exercer a influência em cima da pessoa de acordo com a natureza do que ela está sendo emitida ali pela pessoa, né? Agora, a sintonia que vai dizer tudo, né? é, Às vezes a gente sente um mal-estar, mas aquele mal-estar é passageiro. Você, ao se perceber esse ataque, vamos dizer, fluídico, né? Esse contato fluídico negativo, você procura manter uma vibração num nível satisfatório, faz uma prece, eleva o pensamento, você pode até se proteger, você pode criar uma barreira, ou a sua emanação pode deixar você, vamos dizer assim, meio que protegido, né? Como se fosse um escudo, dependendo da sua consciência desse fenômeno, né? E sim, isso é um fato, né? A gente é. sente isso. Certas pessoas têm a capacidade de nos atingir ou negativamente ou positivamente, né? Mas isso, veja bem, nem mesmo que a pessoa não esteja se reportando diretamente a gente, se diante de um grupo, né, que com o qual nós não somos muito afins, diante de um grupo assim, os mais sensíveis vão sentir mais. Os menos sensíveis vão sentir menos. Tanto a influência boa quanto a influência má, não é? Então, veja, é isso que Kardec, no meu entendimento, está querendo nos mostrar aqui, que ele diz, em razão do seu grau de sensibilidade, cada indivíduo sofre a influência dessa atmosfera viciada ou vivificante. Quer dizer, daquela atmosfera que nos trazem vibrações malsãs e daquela atmosfera que traz vibrações boas, que nos fortalecem, que nos animam, né? A coisa pode não estar sendo dirigida diretamente para nós, mas a própria atmosfera que envolve as pessoas que ali estão vai gerar uma influência. Os mais sensíveis sentirão mais, né? Agora, Zé Carlos, ele diz o seguinte depois: um princípio perfeitamente constatado por todo espírita é que as qualidades do fluido perispiritual estão na razão direta das qualidades do espírito encarnado ou desencarnado. Quanto mais elevados forem os seus sentimentos,
e desprendidos das influências da matéria, mais depurados serão o seu fluido, né? Os seus fluidos. Então, o espírito mais depurado emitirá fluidos também depurados, né? Agora, para que a gente possa sentir isso também, a gente reporta ao caso anterior. Quem é mais sensível sente isso mais fortemente. Tanto que, às vezes, a gente se sente muito bem. Quem tem uma sensibilidade maior se sente muito bem em determinados momentos e ambientes, e uma outra pessoa, às vezes, que a está acompanhando, não sente nada. Às vezes a gente até pergunta, puxa, mas aqui está um ambiente tão bom, e a outra pessoa diz, não, eu não estou sentindo nada de diferente. Quer dizer, aí é o grau de sensibilidade, né, Zé Carlos, de cada um, que é a referência que Kardec traz. Exatamente, que é muito variável, né, Jaime? Cada Isso, qual tem as isso, suas características, né? E isso. olha, como é importante o esclarecimento da doutrina espírita, porque a partir do momento que a gente vai tomando consciência dessa variedade, dessas possibilidades, a gente também vai procurando se salvaguardar, né? Salvaguardar no tocante a manter pensamentos elevados, manter uma atitude diante da vida otimista e sempre se salvaguardar com a oração, porque a oração é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem nas mãos para poder nos sustentarmos, nos mantermos equilíbrio e ter condições de transitar nesses ambientes que às vezes não são fáceis. É quando vem a orientação do Evangelho, vigiar e orar, não é vigiar os outros, não. É vigiar nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? Para que nós não venhamos cair em tentação, né? Porque mal influenciados, todos nós seremos. Todos tentados, todos nós seremos. Estamos no mundo de expiações e provas e sujeitos a tentações, sim. Agora, se deixar levar por elas ou não, aí já é um projeto pessoal, é de cada um. Emmanuel diz o seguinte: os abutres ainda voarão sobre nossas cabeças. Não podemos permitir que eles façam ninho ou que essas más influências se estabeleçam. Quando surge uma má influência, a gente diz não, não quero, muda o pensamento, o sentimento, muda a atitude, né? Porque à medida em que a gente se permite que essa influência se estabeleça, daí cria-se um processo mais complexo. Mas, Nilo, vamos lá. Diz Kardec ainda, um princípio perfeitamente constatado por todo espírita é que as qualidades do fluido perispiritual estão na razão direta. Não, isso foi o que o Zé Carlos falou, não foi? Foi. A gente estava comentando sobre esse Pois é, pedacinho, sobre pois esse é. trecho. Então vamos seguir para que a gente não perca tempo. Conforme os pensamentos que o dominam, o encarnado irradia fluidos impregnados desses mesmos pensamentos que os viciam ou saneiam. Fluidos realmente materiais, posto que impalpáveis, invisíveis aos olhos do corpo, mas perceptíveis pelos sentidos perispirituais e visíveis pelos olhos da alma, pois impressionam fisicamente e afetam aparências muito diferentes para os que são dotados de visão espiritual. Diante disso aí, Nilo, o que você gostaria de estender ou de nos trazer alguma contribuição? O início do texto, desse parágrafo, né, conforme os pensamentos que o dominam, o encarnado irradia fluidos impregnados desses mesmos pensamentos, né, que os viciam ou os saneiam. Desculpa. Saneiam. Me chama a atenção isso, assim, porque pode ser que em algum momento, a gente estudando doutrina espírita, a gente comece a pensar que é possível, então, eu ter uma condução que eu não vou errar, eu vou ter que acertar, porque eu não posso, né? E não é bem isso. Nós vamos alternar o nosso estado de humor, nós vamos um dia estar melhor, outro dia estaremos lá embaixo.
né? E somos capazes de emitir, sim, vibrações também malsãs para os nossos companheiros. Tá Né? certo, Nilo. Então, Isso. eu acho que a ideia, eu acho que o importante para o espírita não é não querer errar. Eu acho que o mais importante, porque nós erraremos. É normal, quem está a caminho está sujeito a errar, né? Eu acho que o mais importante é saber identificar onde foi o tropeço e porquê do tropeço. Acho que essa é a ideia principal. E como o Zé Carlos falou, né, da gente estar vigiando, da gente estar atento e se responsabilizando por isso o tempo todo, e buscando entender como isso funciona na nossa vida. O que faz eu cair minha vibração, o que me irrita, o que me leva para pensamentos negativos, e eu começar a vigiar isso, me responsabilizar por que tipo de fluido eu estou emanando, né? Nilo, gostei muito dessa colocação que você fez. Estamos a caminho. Poxa, nós estamos mais próximos da origem do que da meta. Tranquilo, Sem estamos mais dúvida. próximos da origem do que da meta. Então, nós ainda temos dificuldades. Eu tenho as minhas, vocês dois têm as suas, Oh, os que estão nos assistindo têm as suas. Planeta, uma humanidade de expiações e provas, né? Nós vamos aprendendo por ensaio e erro, vamos errando. A possibilidade de errar é que nos credencia a crescer. Não é isso, Nilo? é isso. Sim, a gente vai Isso mesmo. aprendendo, né? E é aquele negócio, às vezes a gente fica até meio sem graça de dizer que aprendeu isto ou aquilo, pode parecer orgulho, não, mas a gente está aqui se esforçando para isso, né? E se nós não começarmos a identificar onde está o nosso problema, como é que nós vamos superar alguma coisa se eu acho que eu não tenho problema? Não É é verdade? isso mesmo. Quer dizer, nós precisamos estar conscientes. Por isso é que eu acho que cabe a nós contextualizar toda essa informação espírita. Veja como o espiritismo é importante. Traz informações para a nossa vivência aqui na Terra, né? Essa atmosfera espiritual nos ensina a viver melhor, a criar ambiências espirituais favoráveis onde estivermos. Onde eu, você, Zé Carlos e todos os demais estivermos. Nós criando ambientes espirituais mais favoráveis, né, ao entendimento, à paz, né? Porque Nilo disse muito bem, estamos a A caminho. caminho. Ninguém está aqui defendendo o título de santidade, de perfeição, né? Então Kardec diz também o seguinte: pelo só fato da presença dos encarnados numa assembleia, os fluidos ambientes serão, pois salubres ou insalubres, conforme os pensamentos dominantes forem bons ou maus. Quer dizer, aí é numa assembleia, seja ela qual for, os pensamentos dominantes é que vão exercer a grande influência sobre aquele grupo de pessoas. E são os pensamentos dominantes, bons ou maus, que vão atrair espíritos bons ou maus para influenciar aquele grupo de pessoas. Não é isso, Zé Carlos? Ah, não tenha nem dúvida, Jaime. E o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz exatamente sobre esse aspecto nos coloca aí um pouco da responsabilidade para que nós, em se percebendo num ambiente como esse, não venhamos a cair num roldão ou até mesmo contribuir para reforçar um ambiente que pode se tornar até deletério. E, assim, deletério no tocante até a saúde física e a saúde psicológica, mental das pessoas, dependendo do movimento daquela assembleia, daquilo que está sendo discutido, daquilo que está sendo realizado. Então, que conscientes a gente não dê nenhum tipo de contribuição, porque é aquilo, né? Às vezes as pessoas falam dos ambientes, mas os ambientes, quem faz somos nós, né? Com o nosso pensamento, o nosso sentimento. Se a gente, pelo menos, for aquele que não vai contribuir, que seja menos um, né? É menos um a contribuir para aquele ambiente. Veja bem, quando se fala da parábola do semeador,
a gente não pode esquecer que a parábola é excelente, aquela palavra. Aliás, toda a parábola de Jesus, toda a passagem dele, né, traz ensinamentos É, excelentes para nós. Mas essa questão do semeador, nós podemos trazer para nós também, porque todos nós, até se referindo a isso que está sendo dito aqui, todos nós somos semeadores. Semeadores do que trazemos conosco. Nós estamos constantemente na nossa relação com as pessoas semeando aquilo que somos, aquilo que temos, que não podemos fugir disso, né? Nós estamos, e ele diz o seguinte ainda, Kardec, nesse texto da Revista Espírita: quem quer que traga consigo pensamentos de ódio, inveja, ciúme, orgulho, de egoísmo, de animosidade, de cupidez, de falsidade, de hipocrisia, de murmuração, de malevolência, numa palavra, pensamentos colhidos na fonte das más paixões, espalha em torno de si fluidos malsãos que reagem sobre os que o cercam. Veja o que ele está dizendo, que aqueles que trazem esse sentimento, queiram ou não, eles espalham na relação com as outras pessoas esses fluidos malsãos. Você, Nilo, o que gostaria de dizer sobre isso? Não existe essa coisa de, hoje eu tive um pensamento, né? Nós somos como usinas, criando, emanando energias constantemente, porque o nosso pensamento não para, né? Então, à nossa volta fica aquela atmosfera que nos é característica. Onde estivermos, estamos emanando essa atmosfera. É Isso. constante, é a cada segundo, é o tempo todo. Não foi um dia, uma hora, hoje eu tive um pensamento ruim. Não é bem assim, né? A gente vai funcionando dentro de uma atmosfera mais equilibrada ou menos equilibrada, de acordo com as nossas características emocionais, né? E é interessante, sempre quando a gente fala sobre isso, eu penso assim, o pensamento é um grau de atitude, que ele pode se tornar ainda mais potente quando se transforma em ação. A nossa ação, ela tem uma correspondência mental no pensamento. E é como se a ação fosse o nosso pensamento se concretizando. Então, nós estamos o tempo todo nessa, como você disse, semeando, ou por pensamento ou por ações, dependendo do tipo de semeadura, o grau de responsabilidade que a gente vai assumindo aí, né? À medida que a gente vai conhecendo a doutrina, a gente vai aplicando os seus princípios, né, na nossa vivência, a gente vai vendo os resultados que essa própria doutrina nos indica, não é? E o importante é isso, é a confirmação. É aí que traz a convicção espírita para nós, né? Que a convicção espírita não é fruto de uma fé alienada. A convicção espírita é em cima de uma fé que é produto experimental de ação e resultados, né? Eu acho e o importante é isso. É por isso que até que nós estamos aqui discutindo sobre a atmosfera espiritual num ambiente no nosso país que está com uma atmosfera espiritual complexa, né? De animosidade, de revolta e uma série de coisas. Então, o Espiritismo nos traz os indicativos aí de como melhorar isso. Bom, ele diz o seguinte: bom, ao contrário, na mesma Assembleia, em que cada um só trouxesse sentimentos de bondade, caridade, humildade, devotamento, desinteressado, de benevolência e de amor ao próximo, o ar é impregnado de emanações salutares, em meio às quais se sente viver mais à vontade. Ô Nilo, o que é certo né? Num bom ambiente, quem é mais sensível, inclusive, sente mais isso, né? A gente, por exemplo, eu estou sentindo uma saudade enorme do Redenção, das reuniões que eu participava lá,
presenciais, né? Porque aquilo traz um retorno, né? Porque a gente está ali com uma boa intenção também, não é isso, Nilo? Sim. Lá no Redenção, isso fica muito evidente porque também contamos com a presença dos benfeitores, que vêm especialmente para nos ajudar a realizar uma reunião dentro de, né, Mas de Nilo, só, limites, só uma né? parte. Os benfeitores estão lá porque nós os convidamos para estar pela qualidade dos nossos pensamentos e Não, dos nossos sim, sim. sentimentos, Não, sem não dúvida, é? eu não quis negar esse lado. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte: às vezes a gente está num lugar, por exemplo, quem não é tão sensível, não consegue sentir muito fisicamente a vibração, mas de alguma maneira é possível perceber o ambiente através da serenidade das pessoas, do clima de entendimento. Você percebe que é um ambiente tranquilo, é um ambiente harmônico. E a É, pessoa que não sente fisicamente pode perceber isso. E ao contrário também, num ambiente onde as emanações não são salutares, você também percebe a inquietação, o clima tenso, né? Então, mesmo que não sinta fisicamente, é possível perceber isso na é, prática, né? é quando numa reunião há empate de ideias, né? Porque veja bem, numa reunião nós podemos até discordar de alguma coisa, mas essa discordância não pode ser personalista. Eu não estou lutando com o outro com relação às ideias dele, porque aí eu vou criar um embate e aí maus resultados. Eu posso discordar da ideia do outro, mas de forma a não desqualificá-lo, porque a maioria às vezes discorda desqualificando o outro, o que não é o caso. Kardec, veja bem, diz uma coisa importante. Diz ele, quando eu apresento uma ideia numa reunião, é para que essa ideia seja discutida. Eu não tenho a intenção de impor essa ideia. Eu quero que ela seja discutida. E se for verdadeira, que ela seja aceita. Quer dizer, então, é isso. Nós estamos num ambiente onde nós podemos até divergir em alguns instantes. Mas isso não quer dizer que sejamos inimigos, né? Isso não tem nenhuma conotação de inimizade. Agora, quanto a orgulho envolvido, aí é que as pessoas começam com atitudes personalistas, né? Que donos da verdade ou coisa do gênero, né? O que você poderia dizer, Zé Carlos? Jaime, pelo texto, isso me lembra um pouco o feixe de varas, né? É isso aí. Não é? Quando todos estão reunidos e voltados para o mesmo ponto, isso Objetivo? exatamente, isso dá uma sustentabilidade e até considerando um ambiente como esse, bem harmonioso, se porventura adentra alguém com muita dificuldade, essa pessoa acaba até sendo beneficiada. E realmente, no tocante a estar no ambiente e ter uma atitude respeitosa, né, em relação ao outro, é sempre bom, porque como a gente aprende com as diferenças, às vezes a opinião diversa de um nos remete a refletir sobre uma determinada situação por um prisma que a gente não tinha ainda vivenciado, ou Isso mesmo. elaborado, ou percebido até. Né? Então, como é rico a diversidade? Se a gente tivesse isso no íntimo, nossa, todo mundo ia sair ganhando. E necessariamente eu não preciso concordar exatamente, integralmente com a opinião do outro, enfim. Mas devo A- respeitá-lo. Agora, como a gente precisa aprender a ouvir, né? A É. gente, a gente quer ser ouvido, mas a gente não escuta o outro, a gente não ouve o outro com atenção, porque se a gente escutasse realmente o outro, talvez não houvesse tanta divergência. A gente está ouvindo ou escutando de passagem. Uhum. A gente hoje em dia acho que está tendo atitudes e tudo de passagem. A gente não está parando para ouvir, mesmo numa
assembleia, numa discussão, o orgulho está falando mais alto na gente, infelizmente. A vaidade, o egoísmo, às vezes, né? Por querermos deter a melhor ideia, a ideia mais verdadeira. Mas Kardec ainda diz o seguinte: ao se considerar que os pensamentos atraem os pensamentos da mesma natureza, que os fluidos atraem os fluidos similares, compreende que cada indivíduo traga consigo um cortejo de espíritos simpáticos, bons ou maus, e que assim o ar seja saturado de fluidos em relação com os pensamentos que predominam. Se os maus pensamentos forem em minoria, não impedirão que as boas influências se produzam, pois estas os paralisam. Se dominarem as más influências, né, enfraquecerão a irradiação fluídica dos bons espíritos, ou mesmo, por vezes, impedirão que os bons fluidos penetrem nesse meio, como o nevoeiro enfraquece ou detém os raios do sol. Meus amigos, olha que tese importantíssima para a aplicação da nossa casa, na casa espírita. O que você acha, Nilo? Eu acho que o Zé Carlos apontou uma questão muito importante. Nós convivermos na diversidade é o principal laboratório e oficina onde vamos construir a nossa resistência, o nosso crescimento, né? Nós temos na Terra uma grande faixa de qualidades espirituais, vamos dizer, de graus de evolução espiritual. Né? Existe uma grande média, existem alguns acima, outros abaixo. E nós vamos, querendo ou não, conviver com essa realidade. Nós não temos como escolher, não, eu sou espírita, eu não posso me envolver com coisas, com vibrações. Tá, claro que a gente deve vigiar, assim como está dito aqui, a qualidade do que estamos emitindo. Mas estar em contato com essa diversidade é inevitável. Senão a gente não cresce. Porque às vezes você em contato com um irmão em maiores dificuldades, você ouve, como o Zé Carlos disse, às vezes a gente é levado a olhar a questão por um prisma pelo qual nós nunca tínhamos pensado naquele assunto sob aquela ótica. E um irmão, às vezes, em dificuldade, vem mostrar uma questão que aponta para nós que responsabilidade nós temos naquela situação que o outro está vivendo ali e a gente está se achando muito bem, muito protegido, né? E aquilo está chamando a gente a uma responsabilidade também de consciência, de atitudes, né, com esse irmão. Então, é isso. O nosso exercício, eu acho que o nosso grande desafio é, no meio disso tudo, achar o caminho para o nosso crescimento. E não pode ser diferente. A gente não tem que ser poupado dos ambientes favoráveis ou desfavoráveis, nós vamos ter que aprender a lidar com isso tudo, né? Os benfeitores vêm lá de cima, descem para vir ajudar a gente. Olha, se eles não quisessem se envolver com isso, como é que seria? E essa aproximação deles junto a nós, de certa forma, cria vamos dizer, entre aspas, sofrimento para eles, porque eles vão reduzir as suas vibrações, né, para chegar até nós, muitas vezes, né? Fala, Zé Carlos. Eu estava aqui pensando, baseado até no que o Nilo estava comentando, né? E não tem melhor jeito de nós tentarmos modificar esse panorama, até mesmo essa psicosfera que nós produzimos individualmente, que acaba criando uma certa coletividade, sem nós olharmos para dentro de nós mesmos. Você estava falando aí que tá todo mundo, né? As pessoas não ouvem, as pessoas eu acho que não estão nem se ouvindo, né? nas suas ânsias, nas suas verdadeiras necessidades. E elas transitam por uma atmosfera muito superficial, aonde se contentam com coisas efêmeras. Não tem profundidade ali. A partir do momento que a pessoa começa a ter a coragem de se ver como realmente é, claro que isso vai dar, nós podemos fazer boas descobertas, mas é como o Nilo falou, nós vamos também nos deparar com dificuldades e não tem como modificar esse panorama se a gente se ver, depois se aceitar, né? não se jogar uma culpa em cima das suas próprias costas e começar um processo de transformação que não tem tempo.
é dentro das nossas possibilidades, né? Enfim, aí a gente muda a forma de ver o mundo, consequentemente a nossa psicosfera também vai mudando. Você falou de uma coisa muito importante: superficialidade. Nós, hoje em dia, estamos muito superficiais. O Paulo Roberto Santos, até, eu outro dia fiz um estudo rápido e citei isso, né, no Momento Redenção, sobre o Paulo Roberto Santos, sociólogo espírita. Para mim foi uma cabeça importante, seria, no meu entendimento, uma grande liderança, mas desencarnou, né? Ele dizia que as pesquisas, porque ele é um sociólogo, né? As pesquisas mostravam que o conhecimento espírita entre nós, no nosso meio, estava muito superficial. Mas hoje, o que não está superficial? Por exemplo, vamos tomar como base aqui a nossa conversa. Somos três amigos, companheiros da mesma casa espírita, estamos conversando sobre espiritismo, doutrina espírita, tentando contextualizar esse ensinamento. Agora, alguém que esteja nos assistindo e que esteja refletindo sobre o conteúdo daquilo que estamos dizendo, que esteja acompanhando o que o Zé Carlos, o que você, Nilo, o que eu estou dizendo, o que nós estamos dizendo, ela vai tirar algum bom resultado disso, mesmo que não esteja de acordo com o que a gente esteja dizendo. Agora, aquele que está vendo de forma superficial isso que nós estamos fazendo, ele está avaliando. Olha, o Nilo está vestido assim, o Zé Carlos está vestido assim. Olha, devia ter outro aí no lugar de fulano, de cicrano, de beltrano. Quer dizer, ela não está interessada no diálogo, no aprendizado, né, nas reflexões que se produzem diante dessa nossa conversa, que nós não somos donos da verdade. Mas essa superficialidade, Zé Carlos levantou uma questão que eu acho primordial atualmente. Essa questão da superficialidade. As pessoas assistem uma live, assistem um vídeo de forma altamente superficial, não se envolvendo nas reflexões. Agora, a gente quando busca, no, no, no YouTube, os comentários, há pessoas que se envolvem sim. E elas dizem isso lá. As pessoas se envolvem. Esses é que estão ganhando. E nós estaremos ganhando quando fizermos isso. O que você acha, Nilo? Sim, tem um fenômeno, esse fenômeno da superficialidade, eu acho que vem muito também a reboque dessa coisa da aparência, né? É uma vida de aparência e eu não preciso entrar nas questões, basta mostrar uma vitrine bonita, tudo ok e tal, isso parece que é suficiente, parece que isso é o que as pessoas estão buscando. A imagem que os outros têm da gente e não o que a gente realmente sente, né? Então, a superficialidade das pessoas, o que acontece? Existe um estudo que mostra assim, uma pessoa que já levou uma picada de cobra venenosa e que já foi exposta àquele veneno uma vez ou duas vezes e ficou bom, ela vai desenvolvendo uma resistência àquele veneno. Chega um ponto que ela fica imune ao veneno, porque ela cria uma resistência. Mal comparando, né, mas o raciocínio parecido, se você não aprende a lidar com as coisas, quando vem a vida, quando os acontecimentos chegam, as dificuldades que podem surgir no caminho de qualquer um, nós não sabemos o que nos espera amanhã. Talvez as pessoas não tenham condições de lidar com isso, né? Porque fogem das dificuldades, querem criar um clima de perfeição ou como se diz, uma ilusão de estar tudo bem, de não ter problemas, querer viver só o que é bom, confortável, bonito. E quando isso não tem uma base na realidade, é um castelo de areia, né, Charles? Isso, qualquer vento vem e desmorona. Então, eu acho que a questão principal é essa, né? Hoje em dia, é uma coisa que eu acho que é preciso nós começarmos
a estar atentos para não entrar nessa lógica da coisa imediata, do prazer imediato, do prazer instantâneo, né? Porque, veja bem, se nós três aqui estivéssemos paramentados, né, vestidos de terno, gravata, todo o ambiente por detrás de nós tivesse um ambiente todo refinado, muitos iam até gostar, diante dessa superficialidade que está se. Mas isso não é o que nós estamos pensando nem importando, né? Veja, para nós chegarmos ao que estamos fazendo hoje, nós tivemos muito trabalho e estamos tendo ainda, porque isso é novidade para nós, né? Nós discutirmos isso através desse processo Zoom, né? Isso para nós, para mim, então, que estou com 79 anos, isso foi uma dificuldade muito maior. Agora, as pessoas às vezes não veem isso. Ora, para nós chegarmos hoje em dia aqui, estarmos discutindo, eu, Nilo e Zé Carlos, isso aí foi um processo. Está sendo e continua sendo. Nós ainda vamos nos equivocar, vamos ter algumas dificuldades técnicas, tudo é novidade, é noviciado, né? Não é isso, Zé Carlos? É isso mesmo. E essa questão, até que o Nilo estava falando, né? De imediato me veio assim uma pergunta, né? Considerando a superficialidade, as coisas, enfim. Aonde encontrar a verdadeira felicidade, Jaime, Nilo? Quer dizer, aonde encontrar, né? Porque tudo é tão rápido, como você falou, não tão ligeiro. Quer dizer, nesse caminho, algumas pessoas podem acabar se perdendo, né? Não se encontrando. E às vezes vem outros transtornos, porque o pensamento acaba gerando aquela psicosfera e a pessoa acaba, daqui a pouco, entrando num processo de tristeza, de melancolia, e aí vem as depressões e por aí vai, né? Você veja o seguinte, já que nós estamos contextualizando, veja bem, no início, que nós iniciamos esse projeto através do Zoom, houve dificuldades enormes. Técnicas, então, nem se fala, né? Nós chegamos a gravar e deletar algumas gravações que duraram 1 hora e pouco. Você vê, é um trabalho insano. Você grava 1 hora e pouco, e depois tem que deletar e refazer. Não foi muito fácil. Então, no início, até nós começarmos a entender que haviam 3, eu, Arlindo e Maria Fernanda, que estavam num ritmo que nos proporcionava manter um processo o mais equilibrado possível, técnica e de uma química boa. Então, o que nós decidimos? Nós 3 continuávamos até nós nos firmarmos para ir e convidando os outros. Então, vocês já participando conosco. Mas as pessoas, aí elas ficam aflitas. O primeiro, o segundo, eu, Arlindo, Maria Fernanda, aí já começam a pensar, gente, são... peraí, meus amigos. Para nós, isso está sendo novidade em tudo. Não é isso, Nilo? Sim, Jaime, sem dúvida. A pandemia trouxe a necessidade de renovação, de mudança, de enfrentamento de desafios para muita gente, para a grande maioria, né? Poucas pessoas não foram atingidas por um desafio qualquer na sua vida ali nesse momento, né? E quando alguém vê esse programa indo ao ar, não imagina quanta gente está envolvida, que sacrifícios essas pessoas tiveram que fazer, né, para poder... olha quanto esforço tem aí, pessoas se mobilizando, ensinando, o Maurício e outros tantos colegas de Redenção. É bom ressalvar isso, a atuação técnica do Maurício, né? Sem dúvida, ele está aí à frente disso aí, ele é o justo, diretor responsável. Justo. Então, assim, tem muita gente trabalhando e doando do seu tempo, mas o que acontece, né, Jaime? Tem pessoas que não aparecem, mas não estão preocupadas com isso, porque tem consciência do que está fazendo, por que ele está fazendo aquilo, para quê, sente a importância disso,
E aí a questão que o Zé Carlos falou da felicidade, né? Onde está a nossa felicidade, né? Tem gente, as pessoas correm o risco de confundir uma satisfação momentânea de um prazer Uhum. material com um estado de felicidade. São coisas diferentes, né? Existe um lugar para a satisfação, para o prazer material, mas existe um propósito maior na vida, né? Que não é Uhum. só isso, né? Então, assim, é isso, é muita gente trabalhando, todo mundo tendo que enfrentar essas dificuldades, esses desafios. E está aberto, né, Jaime? Aqueles que querem trabalhar. Isso. Não Agora, veja existe. bem, se o pessoal do Redenção, o que está sendo dito aqui é o seguinte: se dominarem, se as más influências, enfraquecerão a radiação fluídica dos bons espíritos, ou mesmo, por vezes, impedirão que os bons fluidos penetrem nesse meio. Quer dizer, o que nós esperamos do nosso companheiro do Redenção e daqueles que querem participar conosco, mas discutindo, conversando de forma simples, né? De forma simples, mas não simplista, né? Não superficial. Superficialidade chega, chega. Vamos tentar entender essa coisa importante que é a doutrina espírita e aplicá-la na nossa vivência, né? Quer dizer, o processo crítico que o espiritismo nos convida é o processo crítico realizador, transformador de posturas, né? Eu acho que o que nós estamos precisando é de atitudes, né, Zé Carlos? Isso aí é verdade, né? E olha, as pessoas que às vezes não aparecem são as que mais trabalham, É né? São isso aquelas aí. que colocam a sua Isso. boa vontade, o seu tempo, enfim, É, e fazem de coração, né? As pessoas às vezes ficam muito mais preocupadas com a forma do que com o fundo. Então, por isso. isso que não conseguem Isso. enxergar, né? Mas você sabe, você falou uma coisa importante. Kardec diz que espiritismo é questão de fundo e não de forma. Forma. Agora, fica. Palavra do codificador. Aliás, eu prefiro dizer palavra do organizador da doutrina espírita. É essa. Espiritismo é um propósito de fundo e não de forma. E fica todo mundo querendo o formato, a forma, e o fundo, e a essência do que nós estamos dizendo aqui, do que nós estamos tentando até entender também, né? Também. Entender também, né? Agora, vamos entrar na questão, essa é a atmosfera espiritual. No grupo espírita, a gente tem que fazer tudo para que haja uma atmosfera espiritual onde os bons espíritos possam estar presentes. Eles só, por isso tudo que nós dissemos aqui, eles estarão presentes se o pessoal da instituição estiver também com bons pensamentos, bons sentimentos dentro da instituição. Não tiver com essa superficialidade no trato com as coisas espirituais e com a divulgação espírita também, né? E com a compreensão da proposta espírita. O que você acha, Nilo? O ambiente, Sem por exemplo, da dúvida. casa espírita. Sim, a nossa participação, quer dizer, o nosso papel, né, no ambiente da casa espírita é fundamental, né? Até para que possamos continuar a ter a presença dos benfeitores junto de nós nesse trabalho, né? Agora, eu vejo a doutrina espírita como justamente que você está falando em fundo, em figura e fundo, a doutrina espírita veio nos ensinar o fundo, porque a gente vem vivendo de superficialidade, de interpretações erradas da vida, certos, tudo bem, tentativas e erros, mas a doutrina espírita veio devassar essa janela e abrir as portas para a gente entender o que realmente importa, o que é realmente importante. Então, se a gente parte para o entendimento da doutrina espírita, querendo só a superficialidade, estaremos repetindo os enganos e os erros de sempre, né? Você fala bem, os erros de sempre, do processo religioso Religioso. formal, né? Uhum. O processo religioso formal é que vê as coisas com superficialidade, por cima, né? Dogmas, rituais e coisa parecida, né?
Mas a doutrina espírita traz uma. Não, não estamos criticando quem pratica esses rituais para obter determinado fim espiritual. Não é isso. É que o Espiritismo traz uma outra proposta e é aquela que nós tentamos vivenciar, né? Agora, a atmosfera espiritual, então, conforme o Nilo bem diz, na casa espírita nós temos que procurar que seja a melhor possível para que os bons espíritos estejam presentes. E na nossa casa, no nosso lar, nós estamos falando em atmosfera espiritual. Não estamos falando em egrégora, não. Egrégora é coisa dos esotéricos. Estamos falando em atmosfera espiritual. É na nossa casa, no nosso lar. Como é que vai, né? Porque o evangelho, o evangelho no lar, eu acho muito importante por isso. Mesmo que a pessoa faça sozinha, ali lendo e refletindo naquele horário estabelecido, naquela proposta, eu acho muito importante. Que aí cria essa atmosfera espiritual no nosso lar, na nossa casa. Mas essa atmosfera espiritual também, criada nesse instante, pode ser destruída pela nossa vivência dentro de casa. Como é que é essa vivência autoritária? Ou a gente é capaz, né, de ceder em alguns momentos, compreender nos outros? A gente vive de superficialidade em casa também, né? Como é isso, Nilo? Olha, Jaime, tem muita gente, às vezes a gente percebe, a gente sabe de casos de pessoas que na casa espírita são um doce de pessoa, né? Sai dali, chega em casa reclamando, dando bronca, brigando com todo mundo, sem paciência, aquela pessoa intratável, né? Então, assim, ainda existe, a gente precisa começar a se vigiar para não cair naquela coisa antiga lá de trás de achar que a questão da nossa relação com Deus é a questão de convencer os outros de que nós somos boas pessoas. Os outros não tem nada a ver com isso, a questão é como eu estou, que consciência eu estou tendo de mim mesmo, como é que eu estou me comportando. É eu que tenho que me dar conta disso, eu não preciso convencer ninguém. Então, aquela atitude ainda, você vê, infantil, vamos dizer assim, né, no sentido do entendimento, do amadurecimento, de achar que Deus quer que a gente tenha na frente dele aquela devoção, aquela atitude servil. Aí saiu dali, virou as costas, pronto, eu não preciso mais porque eu não estou mais na casa espírita, ou não estou no templo, não estou na igreja, não estou lá. Daqui eu vou continuar na minha realidade ali. Então, assim, né, acho que a nossa reflexão tem que ser nesse sentido, né? Nilo, essa é a proposta dos fariseus, né? Eles falavam uma coisa, mas na sua vida particular, pessoal, agiam diferente. É justamente isso que Jesus foi contra, né? Nós temos que. Aliás, Kardec fala que o bom espírita é aquele que usa os princípios da doutrina na sua vivência diária, né? Na sua relação com a sociedade, né? Agora, todos nós temos as nossas dificuldades, né? Certamente. A gente não pode sair daqui pensando que nós atingimos o ápice da coisa. Meu Deus do céu, estamos muito longe disso. Como eu disse, estamos mais próximos da origem do que da meta. Então temos muito que trabalhar, né? Muito mesmo que fazer. E entendam todos que nós três estamos aqui falando de nós mesmos. Tudo que nós colocamos aqui diz respeito a nós mesmos. Não é, Nilo? Não é, Zé Sem Carlos? dúvida, sem Não, dúvida. verdade. Inclusive, eu estava até pensando na hora que estava falando sobre a questão do lar, em casa a gente relaxa, né? Em casa a gente chega, relaxa e parece que tudo ficou lá. Mas a doutrina espírita também esclarece que às vezes o trabalho começa dentro de casa, né? Porque lá fora a gente bota uma máscara, né? Uma roupa, se apresenta. Agora dentro de casa, que a gente estava literalmente à vontade, desnudo, é ali que a gente realmente exercita todas essas conquistas de qualidade da vida de relação, né? Olha, se a gente consegue vencer em casa, pode ser que a gente seja vitorioso lá fora, quem sabe? Na casa espírita, nós apanhamos os referenciais.
A luta é no lar, no ambiente profissional, na sociedade de uma forma geral. Aí está o processo de progresso nosso. É na vivência em sociedade. Isso. Porque a própria, no Livro dos Espíritos, né, tem a lei de sociedade que nos mostra isso, né? Bom, o nosso tempo já está esgotando, então eu peço ao Zé Carlos que diga alguma coisa para finalizar e se despeça diante desse tema que nós estamos falando aqui e se despeça. Tá ótimo, João. Primeiro, foi um prazer enorme participar dessa nosso bate-papo, que foi muito enriquecedor, e que possamos ter em mente alguns desses conceitos que nos ajude a trabalhar nossos sentimentos, que consequentemente vai produzir pensamentos e vão se reproduzir ou se materializar nas nossas atitudes. Que possamos, diante das nossas dificuldades, nos pegar as orações para que nos ajude diante do contexto que a gente está vivendo. Então, que fiquem todos com Deus. E o Nilo, que está estreando, né? Está estreando no Caminhando Juntos, né? Porque, Sim. Nilo, isso é um caminhar juntos. Nós unidos, dando as mãos e unidos num objetivo comum, é de nos melhorarmos como seres humanos. Nilo, as suas despedidas. É, é, não é porque estamos tentando fazer um trabalho, tentando levar o nosso estudo, levar esses temas para os nossos companheiros do grupo, não quer dizer que já estejamos dominando tudo isso, né? Na verdade, a responsabilidade nossa aumenta quando a gente está falando Isso, sobre isso, isso, estudando. Temos que ver onde isso também nos toca, né? O que nos cabe isso. sobre isso. Eu li uma frase muito interessante outro dia, nas redes sociais, que diz assim: você quer saber quem você realmente é? Repara quem você é quando ninguém está olhando. Esse é quem você realmente é, né? Então, assim, é isso. A gente está aqui para mostrar para os outros que quando a gente chegar no plano espiritual, estaremos com a nossa consciência prestando contas para a vida, nós diante da vida, né? E o que vamos pensar de nós lá? Né? Eu acho que é isso que a gente precisa começar a entender, que é a grande proposta da doutrina espírita. Nós não temos que convencer ninguém de quem a gente é. Nós temos que Ah, começar sim. a ter consciência de quem somos e para onde queremos ir. Né? Você vê Isso, hoje isso. aqui, nós, cada um colocando a sua visão, tentamos também realizar essa coisa da diversidade, né? Debatendo um tema, posicionamentos distintos, parecidos, porque embasados pela doutrina, mas é esse exercício, né, da gente poder conversar. A gente não está brigando com pessoas, estamos debatendo temas e não Isso, brigando isso. com pessoas, né? Acho que Isso, essa é a isso. diferença entre o sábio e E- o aprendiz, né? Talvez. Isso mesmo, você falou bem. Olha, e eu, para terminar, agradeço muito a companhia nessa caminhada do Zé Carlos e do Nilo. O Nilo estreando muito bem, a gente fica satisfeito, é mais um a cooperar conosco, né? E olha, muito obrigado, meus companheiros, muito obrigado. Obrigado, É Jânio. assim que a Obrigado, gente Zé. vai caminhando, crescendo, evoluindo e progredindo. E a vocês que nos assistem, recebam um afetuoso abraço nosso, muita paz, muita esperança, tudo aquilo que possa te ajudar, meu irmão, minha irmã, a ser uma pessoa melhor, mais fraterna, mais solidária, menos egoísta, menos orgulhosa, porque é isso que nós estamos tentando fazer em nós e conosco. Muita paz para todos vocês.